Voltamos agora para resolver a questão de número 2 da nossa lista. A questão diz o seguinte, diz que a direção desse colégio tem uma sala retangular, cuja largura é 3,36 metros e o comprimento 4 metros, e diz que contratou um pedreiro para colocar cerâmica nessa sala. Diz que essas cerâmicas elas têm um formato quadrado. Então, de modo a não ocorrer sobra de material, ele quer que a gente determine qual é a menor quantidade de cerâmicas que podemos colocar nessa sala. Então, como resolver esse problema? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui a sala no formato retangular. Então, aqui está a sala. Nessa sala, qual é o meu objetivo? Essa sala ela tem aqui um comprimento. Esse comprimento aqui é de 4 metros. Então, vamos colocar aqui 4 metros. E tem uma largura de 3,36 metros. Então, aqui está a largura dessa sala. E ele tem interesse de colocar nessa sala cerâmicas no formato de quadrado. Então, como essa. Então, uma cerâmica, duas cerâmicas e assim sucessivamente. Ele tem interesse de revestir toda essa sala com essas cerâmicas no aspecto quadrado, como vocês estão vendo aqui. O aspecto quadrado quer dizer que se essa medida aqui é L, essa medida aqui também é L. Ele quer que a gente faça todo esse revestimento de toda a sala de modo a não ter sobra de material. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar em colocar aqui na horizontal um número inteiro de cerâmicas. Isso quer dizer que se eu colocar aqui L mais L mais L mais L em vezes, por exemplo, vai ter que dar 4 metros. Então, ele quer que necessariamente eu não preciso pegar uma cerâmica e cortar ela, não preciso. Ele quer que não ocorra sobra de material, então ele quer que eu coloque aqui na horizontal um número inteiro de cerâmicas, assim como também na vertical um número inteiro de cerâmica. Então, usando um raciocínio muito parecido com a questão anterior, é como se eu quisesse determinar quantas cerâmicas eu coloquei na horizontal, eu tivesse que pegar o comprimento da sala, que é de 4 metros, e dividir por L. Então, vamos fazer isso. Então, vou pegar 4 metros, comprimento da sala, e dividir por L. E eu sei que o resultado dessa divisão vai me dar exatamente um número inteiro, pois vai me fornecer o total de cerâmicas que eu coloquei aí. Ah, professor, se você colocar 2,1 cerâmica, então está ocorrendo sobra de material. Ele não quer que ocorra sobra. Então, L tem que ser um divisor de 4. Da mesma forma que quando eu assentar essas cerâmicas aqui na direção vertical, não pode ter sobras de materiais. Então, se eu quero descobrir quantas cerâmicas eu coloquei aqui na vertical, basta pegar o comprimento total, que é 3,36 metros, e dividir pelo comprimento de uma cerâmica, que é L. De novo, não pode ocorrer sobra de material, então L tem que ser um divisor de 3,36. E de novo aquela dica, se você se sente desconfortável em trabalhar com vírgula, você trabalha com número inteiro, você pode converter essas medidas aqui que estão em metros, em centímetros. Então, por exemplo, 4 metros, na realidade, é 400 centímetros dividido por L. 3,36 metros é 336 centímetros dividido por L. Lembrando, qual é a diferença entre esses dois L's? É que aqui ele estava dado em metros e aqui eu estou colocando em centímetros, só isso. Então, o que eu tenho que ver é que o meu L, ele é um divisor de 400 e um divisor de 336. Então, L, ele é um divisor comum a 336 e a 400. Professor, o que ele quer? Ele quer saber quantas cerâmicas, no mínimo, eu usei para revestir toda a sala. Cara, se é no mínimo. E aqui vai me dar o número de cerâmicas que eu coloquei na horizontal. Essa outra divisão, o número de cerâmicas que eu coloquei na vertical. Evidentemente, o total de cerâmicas utilizadas para assentar toda a sala é o produto do número de cerâmicas da horizontal pelo número de cerâmicas na vertical. Para ser mínimo, então eu tenho que colocar a menor quantidade que eu puder de cerâmicas na horizontal e a menor quantidade que eu puder de cerâmicas na vertical. Então, eu quero que essa divisão seja mínima. Para essa divisão ser mínima, esse L tem que ser máximo. O divisor tem que ser o maior possível. Porque quando eu aumento o valor do divisor, eu vou diminuir o resultado da divisão. Então, L tem que ser máximo. Como L é um divisor comum de 336 e 400 e ele tem que ser máximo, conclusão, esse L só pode ser o maior
divisor comum a 436. Ok, turma? Esse é o L. E esse L vai ser a resposta da questão? Não. A questão quer saber o número mínimo de cerâmicas utilizadas. Então, eu vou pegar 400 e dividir por L, achar o total de cerâmicas na horizontal. Pegar 336 e dividir por L, número de cerâmicas na vertical, e multiplica as duas, achando a resposta da questão. Mas o que eu queria aqui era analisar uma outra coisa. Ensinar para vocês uma nova maneira de calcular MDC, denominado métodos das divisões sucessivas. Então, em que consiste esse método das divisões sucessivas? Esse método das divisões sucessivas, turma, consiste em você pegar o maior, e qual o maior é 400, e dividir ele pelo menor, qual o menor? 336. E para realizar essa divisão, você vai utilizar esse algoritmo que eu estou colocando aqui no quadro. Você vai colocar essas barras da mesma forma que eu estou colocando aqui no quadro e vou já mostrar para vocês qual o significado desse algoritmo. O algoritmo é como se fossem as instruções para realizar esse método. Aqui em cima, eu gostaria que vocês colocassem o quociente da divisão. Então, aqui em cima, professor, quem é que eu vou colocar? Aqui em cima, você coloca o quociente da divisão. Aqui no meio, você vai colocar o dividendo. O dividendo é aquele que vai ser dividido. E também o divisor. O divisor é aquele que faz a divisão. No nosso caso, o dividendo é 400. E aquele que vai dividir é o divisor, que é 336. E nessa última linha, você vai colocar exatamente o resto da divisão. Então, por exemplo, quantas vezes 336 cabe dentro de 400? Aí você responde, uma vez. Então, coloca aqui o 1, que é o quociente da divisão. Uma vez 336 para 400, 64. O que esse 64 representa? O resto da divisão. Esse método que eu estou te ensinando de calcular MDC é denominado método das divisões sucessivas. Então, é porque você vai realizar sucessivas divisões. Então, eu vou escolher esse resto aqui, que é 64, como próximo divisor. Professor, e divisor do quê? Do divisor anterior. Então, o divisor anterior passa a ser dividendo e o resto passa a ser divisor. E aí eu me faço aquela pergunta, quantas vezes 64 cabe dentro de 336? Aí você me responde 5 vezes. 5 vezes 64, 320. Para 336, 16. Então, achei o resto da divisão. Esse resto, ele passa a ser o próximo divisor. Nome do método. Método das divisões sucessivas. Quantas vezes 16 cabe dentro de 64? 4 vezes. 4 vezes 16, 64. Para 64, nada. Turma, quando o resto dá zero, o último divisor, ele vai representar exatamente o MDC em questão. Então, esse 16 aqui, professor, o que esse 16 aí representa? Ele representa o MDC procurado. Então, o MDC entre 400 e 336 é 16. Isso significa dizer que para revestir e utilizar uma menor quantidade de cerâmicas possíveis, o maior comprimento que cada cerâmica deve ter para não ocorrer sobra de material é 16 centímetros. Então, se eu quero saber quantas cerâmicas eu coloquei aqui na horizontal, eu pego 400 e divido por 16. Então, se você pegar 400 e dividir por 16, você vai achar exatamente 25 cerâmicas. Eu quero saber quantas cerâmicas eu coloquei na vertical. Você pega 336 e divide por 16. 336 por 16 dá 21. Então, você colocou 21 cerâmicas na direção vertical. Se aqui eu coloquei 25 e aqui coloquei 21, então, para revertir toda a sala, eu só posso ter utilizado 25 vezes 21 cerâmicas. Ou seja, eu tenho que utilizar, no mínimo, 525 cerâmicas. Então, essa é a quantidade mínima de cerâmicas que devemos utilizar para revertir toda a sala. Vamos ver o que aparece lá nas alternativas. Vamos lá. É ímpar e menor que 500? É ímpar, mas não é menor que 500, né? É múltiplo de 10? Não. 525 tem a múltiplo de 10. Se você múltiplo de 10, tem que terminar em 0.
É maior que 570? 525 não é maior que 570. É igual a 525? Ah, igual a 525. Então você vai marcar letra D de dado. Não perca o próximo vídeo, você já sabe, com a resolução da questão de número 3.